Salve, salve, família vascaína. Eu me chamo Cláudio, seja bem-vindo ao nosso canal Vasco Mania, onde você se informa, bate aquele papo, fica atualizado sobre tudo o que acontece no Vasco. Peça hoje, 12 de março de 2024, né? Estamos em uma terça-feira de pouca notícia do Vasco, mas algumas notícias importantes. O Vasco vem com dois nomes na mesa, né, para poder contratar, se reforçar durante esse período que tem até dia 19 de abril para poder contratar. Se eu não me engano, vai abrir dia 1º de abril e vai até dia 19 as contratações locais. Então, assim, não, do Vasco vai poder fazer contratações aqui no Brasil. E tem dois nomes que o Vasco ainda está querendo trazer para o time, que no caso é Marlon Freitas, né, volante do Botafogo, aquele mesmo que o Vasco já se pronunciou já há uns dias atrás, mas o dono da SAF do Botafogo disse que era um jogador nível seleção, que não estava disposto a vendê-lo, mas o Vasco ainda está atrás desse jogador e não desistiu. Então é provável que o Vasco vai continuar tentando contratar ele até o fim dessa janela de transferência, tá bom, pessoal? Outro jogador também que o Vasco está tentando contratar é o Robert Santos, do Atlético, meia atacante. Cara, ele é um meia atacante, né, que está se destacando ali no time do Atlético, e o Vasco está tentando contratar. Inclusive já iniciou conversas com a diretoria do clube e nós podemos ter aí alguma novidade durante essa semana. E continuando com as notícias do Vasco, né? De acordo com o canal do Nicola, né? Ele fala sobre que a torcida organizada do Vasco está muito satisfeita, né, com as contratações feitas, né, pelo Alexandre Matos. Então tem umas alfinetadas aí em cima do Alexandre Matos, que até agora não trouxe nenhum nome assim realmente de peso que a torcida espera. Eu vou colocar aqui para vocês esse videozinho aqui do Nicola. Bora falar agora sobre a pressão em cima de Alexandre Matos. O diretor executivo de futebol do Vasco tem sido alvo de críticas. As principais da Força Jovem, maior organizada do Vasco, que emitiu um comunicado cornetando o trabalho do Matos. Abre aspas. Alexandre Matos, com sua grife e status, até agora não mostrou nada de bom do seu trabalho. Olha, tipo assim, eu não concordo 100% com isso, né? Se você for reparar bem, o Vasco, nessa primeira janela de transferência, está entre os 3 times que mais gastaram. O Vasco aí com mais de 120 milhões de investimento nesse início de temporada. Só que o problema que teve no Vasco foram as saídas e as lesões. Vê se você concorda comigo. O Vasco perdeu Paulinho Paula, lesionado, e o Jair, também lesionado. 2 jogadores, né, que até o Ramon mesmo disse, né, Ramon Dias disse que eram muito importantes. Não precisa nem dizer também, né? Vocês sabem que o Paulinho, né, ele era muito importante, e o Jair também sempre estava ali sendo utilizado no time do Vasco. Então, menos 2 jogadores que, digamos, titular, que o Vasco perdeu, né, por lesão. E também teve, né, jogadores vendidos, que nem o Gabriel Peck, né, também que foi vendido, que era um jogador que estava muito importante no Vasco, né, e outros atletas também que o Vasco vendeu. Então, você pega aí, no caso, jogadores que foram vendidos, jogadores que foram machucados, né, que saíram do time por esses motivos, aí fica ruim, né? O Vasco teve contratações, teve o Esforza, teve o Galdames, teve o João Vitor, teve jogadores importantes que trouxe, só que teve os que saíram. Se não tivesse nenhum saído, né, o Vasco tivesse mantido o elenco e ter trazido esses reforços que chegaram, o Vasco estava com uma equipe ok, boa, né? Mas saíram, se machucaram, o Vasco teve que contratar e não fez muita diferença para o que tinha vindo da metade do ano passado para cá. Então o Vasco praticamente só fez equilibrar o nível
do time que estava do ano passado para cá, né? Porque se tivesse saído o Gabriel Peck, tivesse, no caso, se machucado, né? Que nem se machucou o Paulinho Paula, o Jair, e não tivesse chegado ninguém no time do Vasco, meu irmão, tava complicado. Então, assim, a questão foi os que saíram. E também o Vasco, minha opinião, por exemplo, o Flamengo. O Flamengo, ele teve, se eu não me engano, 3, 4 contratações só. O Vasco teve 9. Só que a diferença é que o Flamengo contratou já os caras de ponta, né? O Flamengo tá fazendo investimento em jogadores de alto nível. Então, às vezes, 2 contratações que outro clube faz, que nem o Flamengo, que nem o próprio Botafogo mesmo, né? Uma contratação que foi mais de 100 milhões. Então, 1 ou 2 contratações que os outros times estão fazendo já bate os 120 milhões que o Vasco faz. Então, hoje, eu acredito que o Vasco tinha que, no caso, se concentrar agora em trazer jogadores de nome. Coadjuvantes, o Vasco já tem, entendeu? Jogador ali para manter o esquema tático, para poder levar o time assim, já tem. Mas o Vasco precisa de jogadores, né, que chegue e resolva. Bora continuar aqui com essa reportagem. Até tinha esquecido já essa reportagem aqui, mas vamos terminar aqui para vocês conferir. Pelo contrário, contratações meia boca em jogadores que podem ou não dar certo. Fecha aspas. Venho contando para vocês há algumas semanas sobre uma queda de braço que existe entre Alexandre Matos e 777. O Matos conta nessa disputa com a ajuda do Ramon Dias. É que o executivo de futebol e o técnico entendem que a 777 precisa investir mais nas contratações. E a dona da SAF do Vasco tem regulado o dinheiro. Vários dos reforços contratados pelo Vasco eram só a 4ª ou 5ª opção para cada posição. Mas, diante da falta de dinheiro imposto pela 777, o Matos, o Ramon Dias e companhia precisaram optar por contratações bem menos empolgantes e badaladas em relação. Complicado, né? É complicado, por exemplo, você chega num clube, aí ó, eu quero esse jogador aqui, pá. Aí o clube não, entenderam não. Aí vamos dizer que esse jogador aqui é o jogador 10, né? Ficaria ali, nota 10 pro time. Aí então, beleza, deixa eu chamar outro aqui. Pronto. Vou querer esse aqui. Aí esse outro aqui, já é menos inferior no dinheiro e menos inferior também na categoria. Aí o outro era 10, esse aqui é 8. Aí, não. Esse também não. Beleza. Então, pega esse aqui então. Aí, ó, o primeiro era 10, o segundo era 8. O terceiro, ali, é o 6. Um que tipo assim, dá pra colocar no time, né? Não é que nem o 8, não é que não 10, mas dá pra usá-lo. Aí, a 777, pronto. É isso aí então. Beleza. Aí vai contrato. É isso que está acontecendo no Vasco. Foi isso que eu acabei de falar, né? Que o Vasco não está contratando um jogador de ponta, entendeu? Então assim, um jogador de alto nível. Isso prejudica muito porque são jogadores de alto nível que realmente destacam no time. Você já pensou, por exemplo, o time do Vasco hoje sem o Paê? Paê é um jogador de alto nível. Já pensou sem o Paê? Seria um time ali, cara, sofredor, né? Então assim, vamos ter paciência, mas também a 777 tem que desembolsar um dinheirinho para poder botar o Vasco para frente, porque para eles ganhar dinheiro com o Vasco também tem que estar ganhando partidas, né? Eu já falei em outros vídeos aqui que o time do Vasco hoje, minha opinião, é o melhor desde 2011 ou desde 2003, 2004. Então assim, o Vasco passou uma temporada boa sem vencer nada, né, de 2004 até 2011. Chegou em 2011 e fez um time razoável, ganhou a Copa do Brasil e depois não venceu mais nada. O time se desfez depois também e não venceu mais nada. Então, para mim, eu considero esse time do Vasco o melhor time desde 2004, né? Mas que, por exemplo, aí, minha opinião, o time do Flamengo é o melhor time da história do Flamengo.
O Flamengo nunca teve um time com tantos jogadores de alto nível. Você pegar também aí, no caso, o Fluminense. Cara, o Fluminense tem um time muito bom também. Você pega o Botafogo, é outro time bom. Então, assim, o Vasco tem que se parear com os seus rivais, né? Tem que se parear, ou senão vai ficar para trás. São aquelas iniciais. Vasco que teve uma semana bem complicada, empate e classificação nos pênaltis na Copa do Brasil, quinta-feira contra o Água Santa, empate com sabor de vitória diante de todas as chances desperdiçadas pelo Nova Iguaçu nesse domingo no Maracanã. Partida da volta no próximo domingo, novamente no Maracanã, e a expectativa do Vasco é de que com a semana livre para treinar e se recuperar, o Vasco possa ter um desempenho melhor. Já o Nova Iguaçu entra em campo pela Copa do Brasil para enfrentar o Internacional. Então a situação se inverte. Se o Vasco jogou no domingo cansado, quem vai ter um desgaste físico acentuado será o adversário. O Vasco só passa para a final do Campeonato Carioca se vencer o Nova Iguaçu. Em caso de 2 resultados iguais, a classificação será do Nova Iguaçu por ter melhor campanha na fase de grupo. Então é isso aí, pessoal. O Nicola falou algumas coisas que eu já tinha falado aqui, né? Sobre as contratações meia boca do Vasco. O Vasco não está contratando os jogadores que o Alexandre Matos e que o Ramon Dias queria que fosse contratado. Então, assim, a torcida organizada tenta afinetar ali o Alexandre Matos, mas não é culpa dele não, cara. Não é ele que assina, não. Ele não chegou com essa autoridade no Vasco de assinar o contrato do jogador, não. O Ebeliano Dias e o Ramon Dias escolhe um jogador, fala para o Alexandre Matos. O Alexandre Matos não pode assinar. O Alexandre Matos tem que levar para 777, né? Quando a 777 assina, beleza, valeu. Se não assinar, nada feito. Então tem essa burocracia atualmente no Vasco, que é uma coisa que é muito desagradável. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixe seus comentários aqui para ajudar o canal. Não esqueça de ativar o sininho, porque ativando o sininho você vai receber notificações dos vídeos que saem aqui no canal. E até o próximo vídeo. Fui.